lesões por inalação de fumaça, tá? Podem ser classificadas didaticamente em 3 grupos. Acometimento de via aérea superior por lesão térmica de boca, faringe, boca, orofaringe e laringe. Acometimento de via aérea inferior e parênquima causado por materiais químicos e particulados oriundos da fumaça. Asfixia metabólica, através da qual alguns constituintes da fumaça impedem a entrada do oxigênio aos tecidos e seu consumo pelos mesmos. O manejo imediato de vítimas com lesão por inalação deve focar primariamente no ABCDE do trauma. A fibrobroncoscopia, ó que legal, fornece o diagnóstico padrão ouro para a lesão inalatória de vias aéreas. Além de prover o diagnóstico, é frequentemente empregada como uma forma de higienização de vias aéreas, através da remoção do material particulado, de tampão mucoso brônquico obstrutivo e de grande quantidade de secreção inflamatória, que se forma pela necrose celular. Adicionalmente, essa ferramenta é capaz de predizer a evolução do ponto de vista respiratório. Então, esse exame aqui que a gente viu lá no primeiro, na primeira aula, ele é muito importante nessas situações. Avaliar evidências sugestivas de lesão por inalação em pacientes expostos à fumaça ou vapor. Então, como que a gente pode supor que o indivíduo sofreu lesões inalatórias? Queimaduras de cervical ou de face, queimadura de cílios e fibrisas nasais, escarro carbonáceo, quando a pessoa escarra aquela coisa meio preta, ou o escarro sai sujo de preto, alguma coisa assim. Rouquidão, história de queimadura em ambientes fechados, confusão mental, nível sanguíneo de carboxihemoglobina maior que 10%. Vamos supor que vamos resgatar um pouquinho que a gente aprendeu lá em urgência e emergência. Você vê um indivíduo na cena de um incêndio e ele tá com queimaduras lá visíveis assim nos membros superiores. E aí você vê mais ao lado um indivíduo que não apresenta queimaduras externas, mas ele tá com a sobrancelha chamuscada, tá com o cílio chamuscado e abaixado como se tivesse com dificuldade respiratória. Esse indivíduo precisa ser levado o mais rápido possível para o atendimento médico, porque ele é um indivíduo que apresenta indícios de lesão por inalação de fumaça. O que pode ocasionar? Quais são as lesões? Insuficiência respiratória aguda, com broncoespasmo, obstrução alta das vias aéreas, lesão do parênquima pulmonar, edema pulmonar que se inicia até 2 a 4 dias após a queimadura, broncopneumonia, obstrução inflamatória dos bronquíolos, terminais e necrose da mucosa brônquica, complicações infecciosas de 3 até 10 dias depois da queimadura. Intoxicação por CO2, CO, faltou o 2 ali. É um gás asfixiante, incolor, inodoro, insípido, não irritante, que é produzido pela combustão incompleta de hidroxicarboneto. A gente já viu alguns casos na mídia, teve aqui em Campos do Jordão, pertinho da gente, teve um caso de um casal em uma pousada, um outro caso de uma família inteira, no Chile, acho que foi no Chile, que sofreu esse tipo que veio a óbito por conta desse tipo de intoxicação. Uns dizem que é a lareira, outro que é o gás de não sei o que. O fato é que você inala esse gás dormindo, não percebe a diferença e acaba vindo a óbito sem nem saber porquê, nem sentir nada, tá? Os pacientes podem apresentar taquicardia e taquipneia como mecanismo compensatório para a hipóxia celular. Cefaleia, náusea e vômitos são sintomas bem comuns. Síncope, pré-síncope e convulsão são resultantes da vasodilatação cerebral e hipóxia celular.
também podendo causar edema cerebral, angina, edema agudo de pulmão e arritmias que podem resultar no aumento do débito cardíaco subsequente. Classificação da extensão corporal queimada, né? Então aqui a gente tem um pequeno queimado, ó. Ele vai ter no adulto e na criança, que é diferente, né? Então, o adulto, queimaduras de segundo grau abaixo de 10% ou de terceiro grau abaixo de 5%. E aí eu vou considerar ele um pequeno queimado. Já no caso das crianças, queimadura de segundo grau abaixo de 5%. Médio queimado. São queimaduras de segundo grau de 10 a 25% ou de terceiro grau em torno de 10%. Crianças, queimadura de segundo grau entre 5 a 15%. Então, para eu determinar se o cara é pequeno, médio ou grande queimado, eu preciso fazer, né, uma associação entre a profundidade da lesão, né, aqui ó, a determinação do grau e da extensão. Para isso, a gente vai estar usando ali a regra dos 9, né? Então, eu faço esse paralelo. Grande queimado, né? O que é um paciente grande queimado? Ele vai apresentar queimaduras de segundo grau acima de 25% do corpo ou terceiro grau acima de 10%. No caso da criança, queimadura de segundo grau acima de 15%, eu já vou considerá-lo um grande queimado. Queimaduras de terceiro grau acima de 3% já são relevantes em crianças. E aí a gente já volta para falar dessa classificação aqui.